Mas essa é a preocupação que a gente tem, Ciro, porque olha só, o mundo está dando uma virada geopolítica, não adianta mais, a gente já não pode mais esconder, né? O elefante, eu falo sempre aqui, brinco sempre aqui no canal, o elefante, não é que o elefante está na sala, ele está dançando na sala, né? Não dá mais para esconder isso daí. E a gente está nessa vertente, né? Uma ordem mundial que está se esfacelando, está nascendo outra, com novos caminhos, mas novos desafios também, né? E eu sei que você tem uma certa preocupação com relação aos BRICS, você tem uma visão menos ufanista, uma visão mais centrada, né? Que o Brasil ele entra para esse bloco, lógico, é saudável, é importante, mas nós tínhamos que ter feito a lição de casa, né? Como é que você... Eu queria que você desse essa visão para o pessoal. Olha, que é muito importante. Lutar por uma nova ordem internacional é fundamental para o Brasil por dois conjuntos de argumentos, um de natureza política e outro de natureza mais pragmática. De natureza política, nós precisamos garantir, ainda que haja muita ingenuidade no ponto de partida disso, mas a gente não pode abrir mão de ser idealista só porque as dificuldades são muito grandes. Se você já na partida abrir mão do ideal, vira isso que está aí, um pragmatismo que não vai dar em coisa nenhuma, senão em tragédia. Então, veja, o Brasil precisa lutar por uma ordem internacional que seja assentada no direito e não na violência, porque hoje o que preside as relações internacionais, você sabe bem disso, são interesses econômicos e força, violência. E o Brasil é um país que não tem equipamento nem vocação para uma coisa nem outra, né? Nós temos uma formação, né, pacifista. O nosso último grande conflito foi a Guerra do Paraguai. Nós tivemos aí pequenas escaramuças na questão da Guiana, Guerra da Lagosta, mas que não se desdobraram em grandes questões. Portanto, é um país que botou até na sua própria Constituição, às vezes eu me questiono se isso foi prudente, não é? A proscrição unilateral de artefatos nucleares. E nisso lideramos todo o continente latino-americano que não tem arma nuclear, artefato nuclear. Isso nos dá autoridade moral, né, para lutar no mundo por uma ordem jurídica assentada no direito e não na violência. Ainda que isso seja, na partida, ingênuo, mas eu não sou nada ingênuo. O fato de defender isso, por exemplo, nos protege de tomar lados em conflitos como essa guerra por procuração que está acontecendo hoje da Ucrânia invadida pela Rússia. Porque ali você tem claramente um conflito de dois direitos. Um direito à autodeterminação e a não intervenção estrangeira em assuntos domésticos, como é o caso da Ucrânia, porém a Rússia, a velha União Soviética, especialmente a Rússia, não ia poder jamais aceitar passivamente que a OTAN, uma instituição completamente anacrônica, dado o fim do Pacto de Varsóvia, encostasse suas tropas, mísseis, etc., na fronteira. Eu tenho chamado a atenção de quem me acompanha que a distância entre Helsinki, capital da Finlândia, e São Petersburgo, que é onde nasceu o Putin, é mais perto do que Fortaleza de Juazeiro do Norte, né? Aqui no Ceará. Então, Fortaleza de Juazeiro do Norte dá 600 e poucos quilômetros, Helsinki para São Petersburgo, Helsinki agora a Finlândia entra na OTAN. Como é que o Putin pode aceitar passivamente isso, não é? Se não foi levado ao canto da parede. E veja, isso não interessa para o mundo. Então, essa primeira ordem de interesses pela uma ordem internacional assentada na paz, no direito e não na violência, etc. A segunda ordem de interesse responde mais imediatamente à sua pergunta. E é que o Brasil tem que ter clareza do que ele quer nesses aforamentos internacionais. Me preocupa muito a retórica do Lula, que parece ser muito mais uma retórica de autorreferência, né, de quem está passeando aí uma habilidade política, uma simpatia, um carisma que lhes são evidentemente peculiar. Porém, o interesse brasileiro muitas vezes está sendo posto em xeque por falta de percepção, porque não há percepção interna de o que é que o Brasil tem a jogar nesse jogo. E aí o que é que podia elucidar isso para nós? É o que eu defendo. Nós temos que testar os nossos parceiros do BRICS, Índia, China, Rússia, África do Sul, especialmente agora, Irã e Arábia Saudita, que têm grandes potenciais conflitos e vão pela primeira vez na ordem moderna participar de um aforamento conjunto, mas isso traz para o nosso ambiente, para o nosso contexto, grandes ameaças, grandes riscos. Né? É só ver o que está acontecendo em matéria de desenvolvimento de tecnologia nuclear em Teherã e como é que os americanos têm reagido a isso. Né? Enfim, o que é que nós temos que pedir para realmente estabelecer uma relação pragmática?
um regime de preferências comerciais industriais, que guarda coerência com aquele primeiro conjunto de perguntas que o amigo me fez. Por onde é que o Brasil vai se industrializar? Nós devemos saber por onde é, montar a política industrial aqui dentro, e um dos elementos disso é acesso a mercado. Nesse acesso a mercado, nós precisamos, nos aforamentos onde o Brasil estiver com algum protagonismo, como pode potencialmente ser o BRICS, nós temos que exigir, pedir, reclamar, suplicar, usem os verbos que quiser, não é? Um regime de preferências comerciais industriais. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Veja bem, a Índia acabou de colocar com 75 milhões de dólares, isso é uma lição muito importante para os distritos do Brasil. 75 milhões de dólares para um país como o Brasil é um trocado. Pois bem, a Índia meteu uma sonda no lado oculto da Lua, está pesquisando a ocorrência de oxigênio, de outros minerais, outros gases, no polo sul da Lua. Pois bem, o Brasil, para lançar seus satélites militares, o Brasil se utiliza da tecnologia de foguete dos outros. Nós perdemos ali naquele grave problema que aconteceu, até hoje aquilo me cheira muito mal, em Alcântara, a explosão do nosso veículo lançador de satélite, e nunca mais conseguimos nos recuperar. Entremente, não foi desfeito até agora, se entregou Alcântara para uma potência estrangeira que veda o acesso de brasileiros a determinados ambientes, para você ver a questão grave, né, como se preserva a propriedade intelectual no mundo, e o Brasil é um país completamente desprotegido. Então, preferências comerciais, industriais, transferências tecnológicas sensíveis e